ele ore. Olha o que diz Isaías, né? 55:6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Deus está perto de nós. Enquanto Ele está perto, nós podemos achar. Olha o que o salmista diz também. Como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Esse salmo, o salmista coloca o lamento dele, a tristeza dele. Ele começa falando assim, como a corça suspira pelas águas. A corça era um animal meio parecido assim com veado, né? Um veado campeiro. E dizem que o suspiro dela era em busca da água. Quando um predador vinha, ela levantava a cabeça, suspirava e partia na direção da água, porque dentro da água, o cheiro que ela emitia e o predador a encontrava, dentro da água aquele cheiro acabava. Então ela ansiava pela água, não para só matar a sede dela, mas por uma questão de vida ou morte. Então nós precisamos ansiar pela presença de Deus, não apenas pelas bênçãos que Ele pode nos dar, não, né, pelo momento gostoso na presença de Deus, mas ansiar como uma questão de vida ou morte. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso ir para a presença de Deus. Então quando você não sabe o que fazer, vai para a presença de Deus. Olha o que o salmista disse, para a alma dele, se alegra dentro de mim, ó minha alma. Né? Diga para você mesmo isso. Segunda coisa, quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. 2 Crônicas 20, nós estamos lendo, tá aqui, não está aqui, mas está aqui no texto bíblico que eu não imprimi ali, está aqui, do verso 4 ao verso 12, diz assim: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és Tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti. Não és Tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o Teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao Teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, e não seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, pois Ele leva o Teu nome, e clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás Tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então, Josafá reúne o povo na frente do templo e começa a chamar a memória do povo. Essa oração não é para lembrar Deus, porque Deus sabe das promessas dele. Essa oração é para avivar na memória do povo o que Deus já tinha feito, o que Deus já tinha dito. Então nós precisamos trazer para a nossa mente, né? Confiar nessas promessas e começar a nos lembrar delas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Promessa de Deus. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A gente fica pensando besteira, pensando coisa que não edifica, enchendo a cabeça de porcaria, pensando nos males que podem acontecer. O que pode acontecer? Pode acontecer, mas não aconteceu. Né? Minha avó quase morria, quase toda semana, minha avó Jaci. Ela falava assim, eu quase morri. Eu falei, quase morreu, mas não morreu, avó. Uma pessoa que quase morre toda semana, minha avó era assim, quase morria. Você chegava lá, tinha quase morrido. Era certo ela dizer isso. E uma vez ela morreu, morreu mesmo. Mas até ela morrer, ela quase morreu muitas vezes, né? Então você não precisa ficar quase morrendo. Lembre-se das promessas de Deus, né? Busque na palavra de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, de 11 a 13. O povo estava no cativeiro, estava preso, estava sem esperança. Deus mandou uma carta com esse conteúdo. E tem mais coisas. Se você ler o capítulo 29, é uma carta assim, olha, plantem, colham, casem, tenham filhos. E aí nesse texto, Deus finalizando, falando assim, eu é que sei que pensamentos tem sobre vocês. Não é o que o médico disse, não é o que o seu patrão disse, não é o que a sua mulher, seu marido, seu filho, qualquer pessoa pensa sobre você. Por melhor que seja, o pensamento de Deus é melhor. O pensamento do Senhor é superior. Então Ele é que sabe. E quando você se aproximar a Ele, é promessa de Deus. Ele vai ouvir você. Então, você precisa vir aqui nessa rua para Deus te ouvir? De jeito nenhum. Vai lá na sua casa, dobra o seu joelho e clame a Deus. Sabe, lembra das promessas de Deus, fala assim, Deus está me ouvindo. E tem mais promessas. Né? Se você ler na Bíblia, tem salmos, tem tantos textos que Deus promete coisas boas para você. Traga à sua memória o que pode dar esperança. Amém? Terceiro, quando você não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra do Senhor. Veja aí o versos de 13 a 19, de 2 Crônicas aí, 20. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Zaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E disse, olha o que Deus disse para o povo, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coroítas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Tome posição. Às vezes nós queremos que Deus nos dê vitória, mas a gente quer ficar deitado em casa, né? A gente não quer fazer nada. Deus falou assim, olha, essa batalha é minha, não é de vocês. Mas vocês levantem cedo e vão para o fronte da batalha e fiquem lá, tomem posição e vejam o que eu vou fazer. Deus quer que nós nos levantemos, mesmo que a batalha seja dele. Ele não quer nenhum cristão, nenhum crente, nenhum filho dele prostrado. Levante, arrume seu cabelo, coloque a roupa mais bonita, saia de casa, enfrente essa luta, enfrente essa batalha, de frente, olhe nos olhos. Deus vai te dar a vitória. Amém?
Fugir não é opção. Fugir não é opção para você. Deus está dizendo a mim e a você nessa noite: a batalha não é sua, é minha. Mas tome posição, levante do seu lugar e veja o que eu vou fazer. Deus vai fazer algo na nossa vida e Ele quer que nós vejamos isso de pé, amém, irmãos? Amém. Não é lá debaixo do cobertor, triste, amuado, todo de qualquer jeito. Deus quer que nos levantemos e tomemos posição de guerreiro. E guerreiro não fica prostrado, guerreiro se levanta. Então, nessa noite, Deus está nos conclamando a levantar e ficar de pé e tomar posição na batalha, porque Ele é que vai dar a vitória. Essa batalha não é nossa, é dele, amém, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. E aí, quando nós obedecemos a ela, o texto diz, o Salmo 119 é um salmo que tem um alfabeto hebraico inteiro. Algumas bíblias têm assim, até as letras, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, são letras do alfabeto hebraico. É um acróstico sobre a lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. Então, ela é perfeita de Aleph eu esqueci a última letra do alfabeto, desculpe, a última letra do alfabeto hebraico. Ômega. Não, ômega do alfabeto grego. Alfa é a primeira. Hã? Não, depois eu vou lembrar, talvez. Então no verso, Salmo 119, verso 11, diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra de Deus no nosso coração é uma vacina contra o pecado. Muitas vezes nós pecamos porque nos esquecemos da palavra de Deus. Então guarda no coração, né? Olha que Simão Pedro respondeu para Jesus: Senhor, mestre, esforçamos-nos toda a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Em outra versão diz: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Quando Deus fala, mesmo que pareça um absurdo, faça. Amém? Amém. Pedro, nesse episódio aqui, ele está falando assim que era um absurdo o que Jesus estava dizendo. Ele não estava assim elogiando o que Jesus falou, é um absurdo. Ele falou assim: olha, nós somos pescadores profissionais. Fizemos o que todo mundo faz normalmente, pescamos à noite na parte rasa. E agora é dia, e o Senhor manda lançar a rede na parte funda. É porque o Senhor que está falando que nós vamos. Então é assim, sobre os absurdos, né? Deus vai falar, você vai falar assim: mas isso não tem lógica. Obedeça ao Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, irmãos? Então, faça com Pedro, sobre a palavra do Senhor, lance a sua rede, né? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. As palavras que Jesus disse são Espírito e são vida. Então leia o Evangelho de João, leia o Novo Testamento, procure as palavras de Jesus. Fala assim: mas é tão difícil entender a Bíblia. O Velho Testamento, deixa o Velho Testamento um pouquinho de lado. Não estou dizendo que não é palavra de Deus, mas você está com dificuldade de entender, procure o que Jesus disse, você vai entender. Você vai entender. A Bíblia é tão viva que parece que foi escrita ano passado. Você lê, porque meu Deus do céu, foi escrita há tanto tempo, mas é tão atual. A Bíblia é viva, viva. E Jesus falou isso, ó. As palavras que ele disse são Espírito e são vida. Amém? Quarto e último: quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança. Veja aí, do versos 20 até o 30, do capítulo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército e cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde
se avista o deserto e olharam para um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, o vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Irmãos, é engraçado, né? É diferente. Eu vou para a guerra, eu vou escolher os melhores fuzileiros aqui para ir para frente aqui, os melhores tanques. Josafá escolheu os melhores músicos e falou: vai cantando aí. Isso é crer em Deus, amém? Vai louvando a Deus, vai adorando a Deus, vai agradecendo, vai dando graças a Ele, porque Ele já garantiu a vitória. Essa semana, eu ouvi um testemunho. A moça que ajuda lá na casa da Vanessa já estava lá com nódulo no seio, a Sônia, e estava muito aflita. E nós oramos por ela, não com ela, mas oramos por ela. E cheguei na casa lá da Vanessa essa semana, a Vanessa contando o testemunho. A Sônia estava lá, queria vir falar comigo, eu sei rápido, porque a Helena estava nascendo, né? Então eu tinha que... Era tudo muito corrido, fui lá deixar a Sofia. E aí ela fez um exame e o médico não encontrou mais nada. Era para fazer a cirurgia. Aí ele falou: não é possível. Ele mandou fazer um outro exame com mais detalhes. Ele não encontrou mais nada. E a Sônia está maravilhada com Jesus, porque sumiu. Irmãos, eu vivo falando isso e eu não vou cansar de dizer, porque a Bíblia diz: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, se você tem uma luta, tem uma dificuldade, se posicione diante dela, coloque diante de Deus, porque Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Ele continua ressuscitando mortos, Ele continua curando enfermos, levantando paralíticos, Ele continua fazendo. E eu creio nisso. Então você pode entrar na presença de Deus, por mais aflito que o seu coração esteja. Eu imagino que Josafá, com todos aqueles homens, sabendo do tamanho do exército que estava diante deles, os aguardando, ele estava com o coração aflito, mas ele tinha fé. A fé, ela não é sentimento, irmãos. Sentimento é pensamento positivo, mas às vezes a fé conflita com o que você sente. Você acredita que Deus pode fazer, mas você sente o medo, você sente a aflição, dá aquele frio na barriga, mas mesmo assim você se levanta e continua caminhando. Porque a fé não é sentimento, a fé é uma atitude. A fé é um relacionamento com Deus. Então o sentimento é uma coisa, a fé é outra. Ah, mas eu não estou sentindo fé. Não sinta fé, tome uma decisão de fé. Amém? Lute contra os sentimentos. Comece a adorar a Deus. Está adorando aqui: ô Senhor, Tu és bom, mas está lá pensando no problema. Pense no problema. Lembre-se dele, mas fala: está diante do Senhor. Como aquela frase que o pessoal fala: não apresente a Deus o seu problema, mas apresente ao seu problema o tamanho do seu Deus. Amém? Deus está conosco. Se Ele está conosco, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. Ele fez com Josafá e com toda aquela gente. Eles ficaram maravilhados com o que Deus fez, né? Salmo 33, 1 diz: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Cante ao Senhor. Quando estiver no momento de louvor, celebre a Deus. Está lá dentro da sua casa, coloca lá um CD, uma música, coloca no celular, coloca um vídeo no YouTube. Está com dificuldade? Vença essa dificuldade através do louvor. Amém? O nome Judá significa louvor. Jesus veio da tribo de Judá. E nas frentes de batalha sempre estava a gente da tribo de Judá. É muito interessante isso. Na maioria das batalhas, Judá estava na frente. Judá significa louvor. Jesus veio da tribo de Judá. E o louvor é assim uma libertação, né? Paulo e Silas estavam presos. Deixa eu ver se é isso que está aqui. Não é não. Paulo e Silas estavam presos na cadeia,
e eles começaram a cantar louvores, e aconteceu um terremoto, eles foram libertos. Eles não cantavam para ser libertos, eles estavam cantando para aquelas circunstâncias ali, porque por pior que esteja, você tem motivo para louvar a Deus, ou não tem? Por pior que seja a situação, você ainda tem motivos para louvar a Deus, né? Motivos não faltam. Eles começaram a cantar, Deus os libertou. Salmo 66, 2: cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Amém, irmãos? Aí, está aqui, ó, não estava enganado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O louvor liberta. Está com problema? Está com uma dificuldade? Está passando por luta? Louve a Deus. Abra a sua boca, por mais difícil que seja. Amém, irmãos? Concluindo, quando os problemas parecem insolúveis, faça o que Josafá fez. Ore, jejue, obedeça, louve o Senhor, e o inimigo será desbaratado. Você viu o que aconteceu com os inimigos? Quando a gente leu aqui, eles ficaram lutando entre eles. Eles se mataram. Então você quer confundir o diabo, os demônios, as forças que estão lutando contra a sua vida, comece a louvar a Deus, comece a obedecer a Deus, eles não vão saber o que fazer. Né? O cachorro, às vezes você passa de bicicleta, né? Minha cachorra, eu já percebi que ela gosta de correr atrás de bicicleta, porque a Sofia anda na garagem, ela corre atrás da bicicleta da Sofia. Eu vi, dando volta assim, a cachorra atrás da Sofia. Mas o cachorro está correndo atrás de você, fica com medo, você pedala mais rápido, ele vai mais rápido. Se você para, o cachorro não sabe o que fazer, aí ele vai embora. O diabo é mais ou menos assim, ele é um cachorro desdentado, que está correndo atrás da bicicleta. Enquanto você fugir, ele vai correr latindo atrás de você. Mas no momento que você se posicionar, ele vai fugir de você. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Tome posição diante de Deus. Pode cantar, pode celebrar, porque a vitória já veio. Amém. Decretada na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar, porque se tem uma coisa que o diabo não gosta, é que você e eu, que nós oremos. Ele não gosta disso, né? A gente estava compartilhando aqui, e depois que a gente começou a orar, nós tivemos vitórias, mas também muitas lutas começaram a acontecer, muitas batalhas. Mas assim, ele faz isso para tentar te desencorajar, né? Então vamos orar ao Senhor. E eu quero convidar, se você está passando aí uma luta, está que nem o Josafá, todo amedrontado, está assim, com um exército grandioso, esperando por você, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Pode vir aqui à frente. O Zaqueu, vem aqui para cantar, o Eduardo também, vem tocar, porque a gente vai orar e louvar a Deus. Vamos dar graças ao Senhor, porque a vitória é grande, meu irmão. A vitória é grande em nome de Jesus. Vou pedir, Eduardo, presta esse olho aí. Aqui, ó, perto do computador. Hoje eu coloquei visível. Vamos adorar a Deus. Não fuja da batalha. Aleluia. Não fuja da batalha. Sabe, encare de frente, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque Ele vai dar vitória. Ele já deu. Então, enquanto louvamos a Deus, você vai glorificando que Deus já está agindo em seu favor. Amém? Todos nós temos algum problema na vida, amém? Não tem aquele que não tem problema. Então Deus, ele fará um terremoto. Como Paulo e Silas estavam presos, eles louvavam o Senhor. Paulo não chegou para Silas e falou assim: poxa, Silas, você me colocou numa furada. Nem Silas falou para isso para Paulo. Eles louvavam a Deus. Então tem um grande diz assim, amém? Bem antigo. Seja qual for o seu